Então vamos lá, aqui é o Thiago Duarte, corretor da Total Imobiliária, e eu vim apresentar para vocês uma oportunidade de investimento real, que eu vou explicar os detalhes aqui agora. É um caso que o cliente está querendo comprar um apartamento de 245 mil, com 50 mil de entrada em espécie e 25 mil em FGTS. O prazo que a gente vai analisar é 420 meses, correção do imóvel estou considerando 7% ao ano, ao longo do tempo, e correção do aluguel em 7,65%, que é a média dos últimos 10 aluguéis que a gente teve de reajuste, pelo que eu pude calcular aqui. O valor financiado é de 170 mil. A gente vai considerar que a partir do primeiro mês o imóvel já esteja alugado, na faixa de R$900, o imóvel de fato hoje está alugado, está por 885, mas eu acredito que ano que vem, né, bem, daqui a pouquinho já vai estar uns 900, então já arredondei aqui o valor. E considerando aqui o custo do financiamento, é o custo da entrada, que é os 75 mil, e vai custar pelo modelo saque, que é um modelo que começa uma prestação maior, com amortização constante e vai caindo ao longo do tempo, essas parcelas aqui. Esse resultado aqui é quanto que o cliente vai estar investindo inicialmente, né? É a diferença entre o valor que ele recebe e o valor que ele paga. Então no começo, primeiro mês comprou o contrato, não recebe nada, né? Tá acabando de assinar o contrato, vai gastar os 75 de forma simbólica aqui, né? Porque vai pagar, na verdade, quando o contrato de financiamento estiver pronto. Principalmente os 25, né, do FGTS, e aqui ele vai completando todo mês R$1.000 e poucos por mês. Mas é interessante a gente entender o seguinte: essa parcela só cai e esse aluguel só sobe. Então vamos analisar comigo. No começo ele começa pagando R$1.000 de diferença, depois vai caindo para 900, 800, 500, e aqui basicamente já inverteu a curva, né? A partir daqui ele já começa a receber valores todos os meses e esse valor vai crescendo cada vez mais. E vamos analisar aqui no final como que ficaria essa situação. Então, somando aqui todo o prazo de aluguel, ele vai receber mais ou menos 1.700.000 de aluguel. Ele vai pagar, né, durante todo o prazo também 638 mil de financiamento. Então ele vai ter um lucro que o aluguel vai pagar a mais do que o financiamento de 1 milhão dentro desse período. E o imóvel dele vai estar avaliado em mais ou menos 1.400.000, né, depois do período também, que são 35 anos. Então o resultado final aqui, ele vai receber isso, vai pagar isso, vai ter essa diferença, mais a soma do patrimônio do imóvel, ele vai ter um ganho final de 2.100.000. Então, assim, é um negócio que eu acho que é muito atrativo. Vale muito a pena financiar um imóvel e deixar o aluguel pagar ele em qualquer situação, basicamente, tá? E isso aqui eu estou considerando já um juros de alguém que já tem financiamento ativo. Se for Minha Casa Minha Vida, juros mais baixos, etc., a situação fica melhor ainda, porque esse custo aqui fica mais reduzido. Apesar de que ele não faz tanta diferença no cálculo geral. Se você observar, ele ganhou 2.100.000, você reduziu 100 mil aqui, ele vai receber tipo 2 milhões de patrimônio no final. Então, é muito bom em qualquer cenário, tá? Aí vamos lá agora aqui para um modelo da Price. O Price, eu tenho os dados dele para 360 meses, tá, de financiamento. Então eu vou considerar aqui o aluguel, tudo a mesma coisa, igual eu já expliquei, só mudou mesmo essa tabela aqui. A vantagem da Price é que a diferença inicial fica menor, tá vendo? Ao invés de ele pagar 1.200 por mês, vai pagar 840 por mês. E vai reduzindo e tal, né? Igual eu falei também, daqui a pouquinho ele já zera, é mais ou menos na mesma data, tá? E aqui começa já a ser o positivo. E o que acontece? Como esse aqui ele está pagando 360 meses, aqui ele já acaba o pagamento, não tem que pagar mais. Só que ele continua proprietário, continua recebendo. Então, para comparar os dois, eu fiz a análise nos 420 meses. Então aqui ele paga um pouquinho mais de juros, porque ele paga menos no começo, né? Então acaba que o juros é um pouquinho maior. Então o custo do financiamento total no final dos anos é um pouco maior. Receita de aluguel é igual, a diferença acaba sendo um pouquinho menor, o valor do imóvel é igual e o resultado final dele está aqui, que é só um pouquinho diferente, mas com a condição de pagamento às vezes um pouco mais facilitada, principalmente por causa da diferença da parcela no começo. Então essa aqui é a análise de investimento para comprar um imóvel e deixar o aluguel pagar o imóvel para você. Espero que você tenha gostado. Me procure para mais detalhes. Adoro analisar planilhas, rendimento. Se você tiver dúvida, questionamentos, vamos conversar e vamos aprimorar essa análise cada vez mais, tá bom? Obrigadão. E passe para o seu amigo, passe para o seu conhecido, parente, irmão, que queira comprar um imóvel para procurar um corretor com qualidade para atender e mostrar todos os números para ele. Valeu!